O meu nome é Natália e eu sou vítima de violência obstétrica. No ano passado, eu planejei ficar grávida. Eu sou casada há mais de 5 anos, então eu planejei ter nosso primeiro filho. Eu fiquei grávida, eu fiz tudo o que era preciso e necessário para ter uma gestação saudável. A minha gestação foi perfeita, eu não tive nenhum tipo de intercorrência. Eu fiz todos os ultrassons, eu fiz todas as consultas. E aí, quando chegou no dia 4 de outubro, eu amanheci com um pequeno sangramento. Então, eu e meu marido decidimos ir até o Hospital Estadual de Diadema, que é mais conhecido como Hospital do Serraria. E quando chegou lá, minha pressão estava alta e a médica obstetra que me atendeu resolveu me internar e induzir o meu parto. Eu estava com 39 semanas de gestação. Eu estava esperando uma menina, é a Giovana. E aí, quando eu fui internada, eles começaram a induzir o meu parto. E na época eu não sabia como é que era feita a indução. Eu nunca imaginei que era dessa forma. A indução é feita com Cytotec, que é um conhecido abortivo, né? E aí eles colocaram 2 Cytotecs em mim. A partir da colocação do segundo Cytotec, eu comecei a sentir dores absurdas. Contrações uma atrás da outra. Os intervalos eram de 30 segundos, 40 segundos. Eu gritava, eu pedia, pelo amor de Deus, me dá analgésico, me leva para cesárea. Eu fiquei 21 horas em trabalho de parto, induzido. Eles chamam isso de parto normal, parto humanizado. Na verdade, isso é um parto desumanizado. E isso tudo é feito sob recomendação do SUS. Então, tudo o que aconteceu comigo, para mim foi uma tentativa de homicídio contra minha filha, foi tudo acobertado pelo SUS. É acobertado pela diretoria dos hospitais, entendeu? Durante todo esse momento de trabalho de parto, eu sofri várias violências. Eu recebi toques incessantes. Teve um momento que eu recebi 4 toques seguidos de pessoas que eu não sei nem quem são. As pessoas entravam na sala e me tocavam. Não se apresentavam. Era uma ou outra médica que se apresentava. O restante, ninguém se apresentou para mim. Eu fui internada por volta de 10h30 da manhã do dia 4. Quando foi às 7 da manhã do dia 5, a médica que entrou de plantão resolveu estourar minha bolsa, porque eu já estava com 8 dedos de dilatação. E aí ela estourou a minha bolsa. No momento eu não sabia, fui saber só agora, recentemente, mas já saiu o líquido meconial. O mecônio é o primeiro cocô do bebê. E o bebê ele só faz mecônio quando ele está em sofrimento fetal ou quando ele passa da hora de nascer, que não era o meu caso, porque eu estava de 39 semanas. Ela me levou para a sala de parto, me colocou no banho, me colocou ocitocina na veia, que é outro indutor de contração. E aí eu fiquei durante mais 4 horas em trabalho de parto. Eu não tive mais aumento da dilatação. Eu cheguei a 8 dedos e não dilatei mais. E a médica ficava falando, você aguenta, mãezinha, você aguenta. Eu falando, eu não aguento mais, eu não estou aguentando. Eu tive uma contração de 15 minutos direto, sem parar. Eu travei debaixo do chuveiro. E aí a médica viu que tinha alguma coisa errada. Ela resolveu desligar a ocitocina da minha veia. E aí, quando a dor deu uma diminuída, eu consegui ir para a mesa de parto. Ela colocou aquele aparelho de medir os batimentos cardíacos na barriga. E ela viu que o bebê estava com taquicardia. Aí, nesse momento, veio várias pessoas, me examinaram, fizeram toques em mim. Foram 4 pessoas seguidas. Eu não sei quem eram. E resolveram me levar para a cesárea de emergência. Isso eu já estava há horas pedindo pela cesárea. Eu não fui respeitada. Eu fui totalmente humilhada. Porque quando eu estava nesse momento na mesa de parto, todo mundo que entrava na sala deixava a porta aberta. Eu estava em cima da mesa com as pernas abertas e todo mundo que passava no corredor podia me ver. Meu marido tinha que toda hora ir lá fechar a porta, porque ninguém fechava a porta. E aí eles me levaram correndo para a cesárea. Chegou lá embaixo,
a sala de cirurgia parecia um auditório, de tanta gente que tinha. Tinha residentes para todo lado, cheio de gente. Me prepararam para a cesárea, e aí começou a cirurgia. Aí meu marido entrou, sentou perto de mim, e nós não vimos nada porque eles tamparam tudo. E aí, passou alguns minutos, eu escutei a médica que estava fazendo a cesárea falando, o rostinho dela. Aí passou mais um tempo, eu escutei um rapaz falando, o que vai fazer com a placenta? Aí eu pensei comigo, como assim, o que vai fazer com a placenta? Eu não escutei o bebê chorando. O que está acontecendo? Aí passou mais uns momentos, veio um outro rapaz e chamou meu marido para sair. Meu marido acompanhou ele até lá de fora. Quando meu marido chegou lá, tinha um bebê numa mesa. Todo sujo, de mecônio, roxa, muito roxa. E meu marido falou, que bebê é esse? Aí a médica pediatra que estava lá falou, é a sua filha. Ele, como assim? Eu não escutei ela chorando? Como assim? Ela falou, não, é a sua filha. Aí ele pegou, enrolou ela, levou para eu ver. Eu vi minha filha durante uns 5 segundos. E a médica falou para mim, a sua filha nasceu cansada. Eu vou levar ela para a UTI para ela ser estabilizada, mas ela está bem. E aí meu marido não pôde entrar mais na sala de cirurgia. Ele também não pôde acompanhar minha filha para a UTI. Ele ficou mais de 2 horas perdido naquele hospital, sem notícia minha e sem notícia da nossa filha. E aí eu fiquei sozinha na sala de cirurgia, terminaram de fechar minha barriga e me largaram sozinha numa sala de pós-cirúrgica. E aí, depois de algumas horas, me levaram pro leito. E aí, minha filha nasceu às 11h31 da manhã. Eu só pude ver ela às 21 horas. E aí, quando eu cheguei, eu tive que ir andando, né, até lá. Eu não aguentava de dor. Eu dava 3 passos e parava. Eles não me cederam uma cadeira de rodas. A enfermeira falou, tenta ir andando. Se você não conseguir, você volta aqui, me avisa que eu te arrumo uma cadeira de rodas. E aí eu queria tanto ver minha filha que eu fui assim mesmo. Eu fui me arrastando. Cheguei lá na UTI, a minha filha estava roxa. Não saía um som da boca dela. Você viu a cara de sofrimento dela. Isso era uma sexta-feira à noite. Quando chegou no sábado, ela piorou. O cansaço dela piorou. E aí ela precisou ser entubada, porque ela não estava conseguindo respirar sozinha. E antes disso, meu marido conversou com uma médica, e a médica perguntou para ele assim, você viu a quantidade de cocô que a sua filha estava nela? E meu marido falou, não deixaram eu ver ela. Aí a médica falou, ela engoliu muito cocô. E aí, tudo isso desencadeou o quê? Todo esse sofrimento fetal que ela passou, desencadeou várias e várias consequências. E aí, quando foi então no sábado, ela precisou ser entubada. E aí ela começou a saturar o oxigênio do corpo dela muito baixo. Ficou vários dias a 40%. E se você pesquisar, você vai ver que a saturação de oxigênio, para ser boa, é de 95% a 100%. E aí ela ficou saturando 40%, teve um pico de 17%. E quando foi do terceiro para o 4º dia que ela nasceu, ela teve uma parada cardíaca de 20 minutos. Eu estava em casa, era 1h da manhã, o telefone tocou. Eles não falaram o que eram, eles não falam, eles só me mandaram ir para o hospital, porque a médica queria falar com a gente. Eu cheguei lá, a médica contou que ela teve uma parada cardíaca, que ela sangrou por todos os pontos do corpo, pelo nariz, pela boca. O pulmão dela sangrou todinho. E aí eles conseguiram ressuscitar ela. Mas mesmo assim ela continuava saturando baixo. E assim foi, durante vários dias eu não conseguia dormir. Eu ia para casa, eu ficava em pânico com medo do telefone tocar. Aí quando eu voltei para casa, porque eu estava passando muito mal de dor, porque eu estava toda costurada. E aí o telefone tocou de novo. Era 12:00 e pouco. Mandando eu voltar para lá de novo. Eles não me falaram o que era, eu não tinha sentimento nenhum. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu perdi o meu chão novamente, porque você pensa o pior. E aí eu cheguei lá, a médica falou assim, eu cheguei, olhei minha filha, ela estava bem. Eu falei, meu Deus do céu, por que me ligaram? Tinha pouco tempo que eu tinha voltado para casa. Eu tinha passado aquela noite lá no hospital. E aí ela falou assim, a sua filha começou a cair a saturação e a gente não estava conseguindo voltar.
Mas depois ela voltou. Eu não sei o que aconteceu, mas ela voltou. A saturação voltou. E aí, a partir daí, ela não teve mais essas quedas de saturação. Eu não sei se vocês acreditam em Deus, mas tudo o que aconteceu com ela, tudo o que ela passou, só pode ter sido Deus. Outra criança menor do que ela não teria resistido a tudo que ela passou. Ela ficou lá vários dias, ela teve que fazer diálise, porque ela estava recebendo 5 medicações para manter o coração dela batendo. E essas medicações eram na dose máxima. A médica deu 4 horas de estimativa de vida para ela. E quando ela falou isso para mim, eu perdi o chão. Eu sentei lá no chão daquele hospital, eu não tinha forças para levantar. Eu implorei para Deus, eu pedi para Deus, me leva, mas deixa ela. Não faz isso com a minha filha, não deixa. Eles tentaram matar a minha filha, que eu planejei com tanto carinho. Eles tentaram, eles fazem isso todos os dias, com várias mulheres, com várias crianças. A minha filha ficou 2 meses naquele hospital. Nesse tempo eu conheci várias mulheres que passaram por algum tipo de violência. A minha filha é um milagre. Ela superou tudo isso. Por conta dessa parada cardíaca, ela teve vários sangramentos no cérebro. Muitos. Se você pegar a tomografia da minha filha, é cheio de pontos pretos, que são coágulos. Hoje, a minha filha está com atraso de desenvolvimento. Ela tem epilepsia. Mas ela está viva. Isso não é a sorte de outras crianças. O tempo que eu fiquei lá, eu vi criança morrendo. Eu vi mãe morrendo na mesa de parto. Eu vi outras mães que também tiveram seus filhos com sequela. Outras, graças a Deus, não tiveram sequela. Mas isso é uma coisa que ocorre recorrentemente. Várias mães passam por isso. Várias mulheres passam por isso todos os dias. E isso acontece porque o nosso governo não está nem aí pra gente. A gente está sendo dizimada. Os nossos filhos estão sofrendo, são eles que carregam as consequências de tudo que acontece. Os médicos que deveriam salvar as vidas, eles fizeram juramento para isso, eles estão nos matando. Eles estão matando nossos filhos. E ninguém faz nada. Alguém tem que fazer alguma coisa. Isso não pode ser considerado normal. Não pode. Isso tem que parar. Eu estou fazendo a minha parte. Eu abri um processo contra o hospital. E eu espero que esse vídeo ajude outras mulheres. Porque a gente idealiza o momento do parto. A gente idealiza tudo isso. Mas chega na hora, não é o que acontece. Não é o que acontece. Eu peço a Deus todos os dias para que outras mulheres não passem por isso, pelo que eu passei. Porque o meu parto era para ser o momento mais feliz da minha vida. E é o meu maior trauma. É o meu maior trauma. Então, eu peço que alguém faça alguma coisa. Que o governo faça alguma coisa. Porque isso não pode continuar acontecendo. Quando a minha filha ainda estava desenganada lá no hospital, eu fui na ouvidoria, abri uma reclamação, contei o que aconteceu comigo, falei que eu fui violentada, porque a quantidade de toque que eu tomei, sem autorização minha, para mim é uma violência. Eu fui violentada. E aí eu escutei do diretor do hospital, o gerente da obstetrícia, Dr. Flaviano, que se a paciente chegar lá e o médico mandar ela diretamente para a cesárea, ele dá uma advertência para o médico. E ainda tive que ouvir sarcasmo. Que se eu achava que todas as mulheres deveriam ir direto para a cesárea. Eu respondi para ele que cada caso é um caso. O médico tem que ter autonomia para decidir o que é melhor para aquela mãe. Que cada mulher sabe o seu limite. O corpo é nosso. É a gente que tem que decidir o que a gente quer. Se a gente quer um parto normal, se a gente quer um parto cesárea. E o parto induzido não é normal. A dor do parto induzido é 3 vezes pior do que o parto normal. Nessa reunião também estava a doutora Fernanda.
Ela é a diretora do hospital. A minha cunhada falou para ela assim, como vai ser a vida dela carregando esses traumas, tudo que aconteceu com ela. Ela olhou para a cara da minha cunhada e falou, isso, o que você está falando não é para tudo isso. Então, a minha filha desenganada num leito de UTI, o meu sofrimento, o meu trauma não é para tudo isso. Você ouvir isso de uma mulher que é mãe, chega a ser absurdo, né? Você pode até esperar isso de um homem e tal, porque o homem não sabe o que é. Imagina, mas não sabe o que é esse momento, né? Você gerou 9 meses uma criança, você cuidou dela. E aí chega lá no momento que é para ser o momento mais feliz e vira o seu pior trauma, o seu pior pesadelo. Eu pedi para Deus me levar durante o trabalho de parto, porque eu não estava aguentando. Eu não estava aguentando. E as enfermeiras achando que era frescura, que era bobeira. E a médica falando, você aguenta, mãezinha. Você aguenta. Quem sabe sou eu, o corpo é meu, eu sei os meus limites. Outras pessoas não sabem o que acontece com a gente. Não tem como. Então eu peço que alguém faça alguma coisa. Isso tem que parar. Essas tentativas de homicídio contra os nossos filhos tem que parar. Isso não pode continuar acontecendo. Nós estamos tendo uma geração de crianças sequeladas por conta da imprudência, do dinheiro a qualquer custo, porque o parto normal custa 3 vezes mais para o médico. Então, eles fazem tudo para conseguir um parto normal. E isso tem que acabar.